Graça e a paz, meus amados e queridos irmãos. Vamos dar sequência aí ao documentário do História do Cristianismo? Vamos lá, sem muitas delongas, né? Vamos lá. Só um minuto aqui. Pera aí. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Para os cristãos, não bastava apenas viver como Cristo. Eles tinham o desejo de morrer como Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas como padecer também por padecer por ele. É difícil, hein? Porque o cristão assim hoje. Os Cristos eram caçados padecer como animais. Perseguição. Eram forçados a procurar esconderijo nos lugares desolados e solitários. A primitiva igreja em Roma poderia ser chamada com razão de Igreja das Catacumbas. Sob a mais atroz perseguição, esses cristãos se conservaram incontaminados em sua fé. Privados de todo conforto, excluídos da luz do sol, tendo lar no seio da terra, obscuro mas amigo, não faziam queixa alguma. Antes, com palavras de fé, paciência e esperança, animavam-se uns aos outros a suportar a privação e a angústia. A perda de toda a bênção terrestre não os poderia forçar a renunciar sua crença em Cristo. Provações e perseguições não eram senão passos que os levavam para mais perto de seu descanso e recompensa. Abriu mão das suas bênçãos terrestres para servir a Deus, ó. Você vê? Hoje é o contrário, né? As catacumbas em Roma. Em sua extensão, os arqueólogos já descobriram mais de 1000 quilômetros de galerias. E ainda existem muitas... Hoje não é igual antigamente. Aí as pessoas, você faria isso, irmão? Eu falei, eu já estou fazendo. Eu abro mão de uma possível diversão para fazer as coisas para servir as pessoas. Deus sabe disso, eu não preciso provar para ninguém. Já desprezei empregos que eu não queria porque eu sabia o que estava por trás e o que eu tinha que me curvar para ter aquele emprego. E como eu obedeço a palavra, recuso o emprego. Entendeu? Então, cara, já fiz muita coisa que Deus sabe, não para me gloriar, porque é Deus que me capacita, né? Tudo vem dele, do nosso Senhor Jesus. Nada vem de mim, nada sou de mim mesmo, nada faço por mim mesmo. Mas toda honra e glória para o Senhor. Mas já perdi muitas coisas aí e já sou ofendido, sou xingado, sou caluniado, sou difamado, sou chamado de teórico da conspiração, sou chamado de fanático, sou chamado de... e não desisto, entendeu? É isso, irmãos. Só que é uma forma de perseguição diferente do que foi lá naquele tempo, entendeu? Hoje. Que vai voltar a ser na grande tribulação, né? Que já está aí perto. Mas, no momento, as perseguições são diferentes. Nem se comparam. O que aconteceu lá naquele tempo lá foi terrível, né? Teve época de nego comer a carne um dos outros para poder sobreviver. Não que o cristão seja canibal, que nem inventaram lá. Estou falando lá tempos atrás, até antes disso daí, de Jesus ir, né? Porque aconteceram coisas terríveis, entendeu? E vai acontecer na grande tribulação de volta, entendeu? Para provar a fé de quem é verdadeiro e quem é do lado do sistema, né? Aí vai ser tempo terrível isso aí. Vamos lá. Galerias têm uma altura de 2 metros e uma largura aproximada de 1 metro a 1,5 metros. E contém a cada lado várias fileiras de recessos longos, baixos, horizontais, um acima de outro. Aí eu pergunto, já não atrapalhando aqui, irmãos, já atrapalhando, eu pergunto, todos nós vamos morrer um dia, é melhor morrer você sendo perseguido ou torturado ou coisa do que você morrer e não ir para a vida eterna. Porque todo mundo, quando morre, tá descansando, foi morar com Deus. Todos que morrem foram morar com Deus, tem certeza disso? Não é o que a Bíblia fala, não. Entendeu? Então, você só vai para lá se você aceitar Jesus. Mesmo que seja na última hora, na hora da sua morte. Se você confessar Jesus, se arrepender dos seus pecados e de verdadeiramente, não fingidamente, você vai. Caso contrário, não vai.
Isso não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Quem quiser crer, creia. Quem não quiser falar que sou eu que estou determinando quem vai para onde, falar que nem falaram aí outro dia, eu não estou determinando nada. Quem sou eu para determinar? E pelo contrário, eu como servo de Cristo, quero que todos, assim como é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos. Se eu não quisesse, eu não faria esses vídeos aqui. Entendeu? Mas aí não cabe a mim, cabe à própria pessoa querer aceitar a salvação por meio de Cristo. Entendeu? Vai, vamos lá. Niches de barro. Nesses espaços eram colocados os cadáveres e eram bem fechados com uma simples lápide de mármore, ou com várias lajes de terra cozida. Em vários desses sepulcros há gravados nomes e símbolos. Os mais frequentes símbolos cristãos nas paredes das catacumbas são o pastor com o cordeiro em seus ombros, âncoras, coroas, videiras e o peixe. Quando você vai para Cristo, Cristo vai te capacitando de fé em fé, de glória em glória. Conversão é até a sua morte. Você vai se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, você vai perdendo os gostos pelas coisas que você gostava aqui nessa vida. E você começa a ter prazer nas coisas de Deus, que Deus aprova. Você começa a ser mais justo, você começa a ser mais amoroso com as pessoas, você começa a compartilhar suas coisas. Antes você era egoísta. Você não tem mais apreço que nem eu gostar de futebol, já não ligo para assistir jogo de futebol. Eu prefiro perder tempo estudando a palavra do que ver jogo. Nada mais me domina o meu bel prazer. Quando eu vou me divertir, as poucas vezes que eu vou, né, que eu posso me divertir também, lógico que posso, mas eu não posso deixar a maior parte do meu tempo para diversão ou para trabalho. Nada pode me dominar seu bel prazer. Nada domina o cristão. Nada tira o tempo do cristão de adorar a Deus, de ler a palavra, de estudar, de praticar as coisas divinas, de praticar o caminho do Senhor, entendeu? Então tem uma mudança de mente, de pensamento. Você tem uma transformação de alma, de mente e de alma, entendeu? Você não é igual ao que você era antes. Você nasce de novo, entendeu? Então sua vida é transformada. Aí você deixa de gostar das coisas que você gostava. Você faz algumas coisas que eram justas, você continua fazendo. Mas aquelas que você sabe que Deus não aprova, você larga. Entendeu? E isso acontece comigo. Já larguei muitas coisas. E ainda tem coisa para me melhorar. Porque Deus ao longo, Ele vai trabalhando na gente. Ele vai limpando, que isso chama processo de santificação. Ele vai tirando o que não presta, vai colocando só as coisas dele dentro de você. É isso. Também nas regiões da Capadócia, na Turquia, os cristãos se refugiavam em cavernas cavadas nas rochas vulcânicas. Ali, viviam milhares deles escondidos dos soldados romanos em cidades subterrâneas. Nas cidades, haviam cisternas para armazenagem de azeite de oliva, armazéns de alimentos, cozinhas com sistema de exaustão para dispersar a fumaça, de forma que não fosse notada na superfície, poços de água, templos de culto e até 52 tubos, formando um incrível sistema de ventilação para que o ar entrasse e percorresse todos os níveis até os mais inferiores. Lá dentro eles nunca sabiam quando era noite ou dia, e as entradas eram protegidas com pesadas portas redondas de pedra. Durante muitos anos, os cristãos usaram estes túneis e suportaram enormes sofrimentos para preservarem a sua fé. Com o imperador Sétimo Severo, foi dado mais um passo em oposição à igreja. O avanço do cristianismo alarmava os pagãos, e reavivaram a mofada calúnia de imputar aos cristãos as desgraças acidentais que sobrevinham. Os cristãos do norte da África foram os que mais sofreram com a crueldade das perseguições sob seu governo. Entre esses estava Perpétua, jovem de 22 anos e mãe de um bebê recém-nascido, e Felícitas, uma mulher casada e em avançado estado de gestação quando foi apreendida. Dias depois da prisão, ela deu à luz a uma menina que depois foi adotada por outra irmã na fé. Para Perpétua e Felícitas, o fim viria através dos chifres de um touro enfurecido. Primeiro, ele atingiu Perpétua, depois foi atrás de Felícitas. Elas levantaram diversas vezes, mas o animal não conseguiu liquidá-las. No fim,
Felícitas foi decapitada, e quando chegou a vez de Perpétua, o gladiador tremia e só conseguiu feri-la. Então, ela tomou-lhe a mão e guiou Olha a isso, espada ela mesmo pelo seu guiou. pescoço. Se ela sabia que ia morrer, coitado. Em nome de Cristo. Não tinha escapatória? Se ele não matasse de um jeito, ia matar ela de Depois outro. disso, as perseguições cessaram. Veio um intervalo de paz, com a expansão da igreja e milhares de novos adeptos para a fé. Mas o tempo de paz e crescimento saudável para o cristianismo não duraria muito. Com os imperadores Décio e Valeriano, o nível de perseguição cresceu com grande ímpeto. Se anteriormente a igreja era vista como irritante e incômoda, agora ela era encarada como uma ameaça real que precisava ser eliminada. Assim, entramos no período da primeira perseguição oficial a nível imperial. Aí você pode me perguntar, por que Deus não interveio aí? Aí Deus já interveio em muitas coisas, mas, irmãos, Deus não poupou seu filho por nós. Ele entregou ele. E Jesus se deu a si mesmo para morrer no nosso lugar. Lógico que os cristãos têm que provar sua fé. Então, eles vão passar por lutas para ser purificado, para mostrar que são verdadeiros cristãos. Só que eles vão... Você acha que os cristãos iam aceitar essa situação se eles não acreditassem que eles iriam ressuscitar no último dia, na vida do Senhor? Você acha? Então, Paulo fala nas cartas de Paulo, ele fala assim, se Jesus não ressuscitou, somos os mais miseráveis, porque ainda continuamos no nosso pecado e morremos em vão, fizemos tudo em vão, e é vã a vossa fé. Entendeu? Então, né? Não tem lógica você acreditar numa fantasia e morrer por ela. Você é um insano, entendeu? Então, se Deus não pode mentir e prometeu a coroa da vida e a coroa da glória que ele vai dar, que é a vida eterna, Deus não pode mentir, irmãos, mas para aqueles que têm a fé genuína. Aí você, como eu disse, você vai morrer, cedo ou tarde, seja do que for, ou se você estiver aqui na perseguição, na grande tribulação, mas é melhor você morrer com Cristo do que entregar a vida para o diabo e morrer do mesmo jeito, que você vai morrer do mesmo jeito. E aí para o diabo você vai não só sofrer aqui, você vai sofrer na vida, lá na morte eterna. Lá no lago do fogo, para todo sempre, vai sentir todas as dores, enquanto outros regozijam-se da paz interior, da justiça, de tudo que é bom, sem dor, sem choro, sem lágrimas, sem pranto, sem nada. Então é questão de escolha, né? Vamos lá. Os cristãos não tinham o direito de se encontrarem para realizarem um culto, e eram ameaçados de morte caso o fizessem. Os líderes eram o alvo. A estratégia era eliminá-los para que os seguidores caíssem. Vários deles foram executados. Outros foram encarcerados e torturados, a exemplo de... Eles pegavam os líderes, né, que se levantavam e pegavam ele para derrubar, para acabar o cristianismo, né? Ele falava, aquele lá é o líder, então vamos caçar ele, vamos prender ele, vamos crucificá-lo, né? Aí o resto cai, mas não caía. O pessoal orava mais, buscava mais a Deus, né?
Por isso que fala, quando tudo tá bem, aí a pessoa deixava de buscar Deus. Quando estava nas perseguições e tribulações, buscava Deus. Isso não na época dos apóstolos nem de Jesus, mas lá no Antigo Testamento era assim. Entendeu? Orígenes de Alexandria. Houve um número incontável de cristãos martirizados durante essas duas perseguições. Haviam poucos lugares onde a perseguição não estava na moda. A África e Alexandria, em especial, poderiam ser chamadas de Escola dos Mártires. Os cristãos tinham que se apresentar ao imperador para comunicar-lhe a religião. Quem renunciava e sacrificava aos deuses recebia então um certificado. Quem não renunciava era considerado criminoso e conduzido às prisões e sujeito às mais horrorosas torturas. É o que vai acontecer na grande Muitos tribulação. cristãos tiveram que fugir de casa e procurar refúgio em outros países, em lugares ermos, em praias, em grutas, nas montanhas ou em cavernas, padecendo grande necessidade depois de deixarem famílias, pais, mães, cônjuges, filhos e amigos, além do conforto, honra, prosperidade, paz e bens materiais que até então possuíam. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Esta primeira perseguição a nível estadual terminou subitamente, quando o imperador Valeriano foi capturado numa guerra com os persas. Durante a paz geral que se sucedeu, a igreja cresceu em número e influência, e na segunda metade do século III começou a serem construídas os primeiros templos. E por quê? Ó, o templo tinha sido... no ano 70 destruíram os templos. Aí alguns ainda não tinham entendido que o templo agora era as pessoas, no Espírito Santo, entendeu? Mas eles também, ali quando eles construíram o templo, irmãos, é bom se entender, porque aquela época ali era um lugar que eles teriam para ter sua fé ali sossegada, né? Só que os templos foram se corrompendo ao longo das eras, né? Como Jesus falou, por isso que ele já tinha destruído, por isso que ele derrubou lá, quando chicoteou tudo, que era a casa do Pai, só que deixou de ser, a casa do Pai virou nós, né? Aqueles que crê. Porque os templos foram se corrompendo, né? Foram se levantando o templo, tinha tudo em comum, os cristãos, mas depois começaram a aparecer os falsos e as heresias, né? E usando os templos para se fazer corrupção e ganhos de dinheiro, usando da piedade como fonte de lucro. No final do terceiro século da era cristã, o Império Romano era governado por uma tetrarquia: Diocleciano, Galério, Maximiano e Constâncio Cloro. Os quatro eram considerados imperadores, mas Diocleciano era o maior. Galério, estimulado por sua mãe, uma fanática pagã, incitou o imperador para que se iniciasse uma perseguição contra os cristãos. Diocleciano, instigado por Galério, moveu então uma feroz perseguição contra os cristãos. Foram publicados editos que decretavam que cristãos com cargos públicos deveriam ser caçados. Toda acusação contra os cristãos deveriam ser recebidas. Eles deveriam ser torturados até a morte, caso não sacrificassem em honra do imperador. Suas escrituras deveriam ser confiscadas e queimadas. Suas igrejas deveriam ser destruídas. Seus direitos civis de cristãos deveriam ser negados. Líderes de igrejas deveriam ser presos e levados ao sacrifício para os deuses. Sabendo que líder de igreja é líder de reunião, né? Apesar que em algumas pessoas também daquela época não entendiam muito isso, né? Algumas, não que tinham mais aprofundamento nas escrituras entendiam, né?
e destruir a igreja e dispersar os cristãos. Né? É lógico que eles também destruíram os templos, né? Por isso que foi destruído o templo no ano 70. Aí se eles vissem que tinha templo, os romanos destruíam. Tanto que no ano 70 o general Tito destruiu, né? E depois também, os templos que foram sendo levantados foram tudo destruídos, né? E por que foram destruídos? Sabem me dizer? Porque Jesus falou que ia habitar dentro das pessoas, não ia ter mais templo, não ia ter pousada certa, e os cristãos iam ser afugentados, entendeu? Não ia ter como eles mais pregar em templos, entendeu? Que eles iam para catacumbas, iam para as cavernas, iam se escondido nos barcos, sei lá. Até hoje, países como a China, a Coreia e outros são ditadores, são assim, os cristãos agem assim. Muitas casas foram incendiadas e famílias cristãs inteiras pereceram nas chamas. Toda a população do império foi obrigada a oferecer sacrifício aos deuses, incluindo a imagem do próprio imperador, sob pena de morte e trabalhos forçados nas minas, quem não o fizesse. A imagem do imperador, ó. Eles faziam uma imagem de ídolo dele mesmo. É assim que o anticristo vai fazer, só que agora tem inteligência artificial, né? É por isso que fala que é adorar a imagem da besta, entendeu? Porque todos isso para Deus são bestas, esses caras aí, entendeu? Então quem adora, e era obrigado, o cristão era forçado a adorar, e os cristãos não adoravam. Assim, lá no Antigo Testamento, que era os reis fazia adorar a estátua deles, e o povo de Deus não adorava, não. E o povo de Deus que se adorasse não era cristão verdadeiro, não era de Deus verdadeiramente, e ia para perdição, né? Se fez geral em todas as províncias romanas, mas principalmente no leste. Durou 10 anos e é impossível determinar o número de mártires, nem enumerar as várias formas de torturas e mutilações sofridas por eles. Fogo, chicotes, espadas, adagas, cruzes, veneno e fome se empregaram nos diversos lugares para dar morte aos cristãos. E se esgotou a imaginação no esforço de inventar torturas contra pessoas que não tinham cometido crime algum, senão o de amar ao próximo como Cristo os amou. A perseguição de Diocleciano começou a endurecer-se de modo particular no ano 304, quando muitos cristãos foram torturados de maneira cruel e mortos com as mortes mais penosas e vergonhosas. Muitos cederam, temendo a morte, porém outros se recusaram. Olha lá, muitos cederam, tá vendo? Temendo a morte. O verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Mas muitos temeram, né? E se entregaram, e é o que vai acontecer na grande tribulação também. No final dos tempos. Sebastião, oficial da guarda do imperador em Roma, permaneceu um verdadeiro cristão em meio à idolatria, sem deixar-se seduzir pelos esplendores da corte e sem manchar-se pelos maus exemplos. Foi um dos que preferiu a morte por lealdade a Cristo do que adorar os falsos deuses de Roma. Eulália, uma adolescente espanhola, também resistiu com coragem e ousadia, derrubando o altar de incenso dos deuses. Foi
foi depois despida pelos carrascos e torturada até a morte. Em Tarso, na Cilícia, 3 cristãos piedosos, Táracos, Probos e Andrônicos, foram executados depois de encarcerados e levados perante o tribunal e torturados por sua fé em Cristo. Erasmo, bispo de Formia, na Itália, teve os intestinos arrancados e depois foi esquartejado. Professor Cassiano, torturado e morto pelos próprios alunos da Itália. Julieta, açoitada e depois decapitada. Floriano, jogado em um rio com uma pedra atada ao pescoço. E também Quinta e Justina. Lúcia, Marcelo, Inês, Jorge, Irene, Quirino, Serena, Valentina, Suzana, Cansado de tudo, pouco antes de morrer, fraco e doente, o próprio Galério, instigado, emitiu o edito de tolerância. Os cristãos poderiam existir novamente e poderiam fixar suas casas de reunião, e toda a comunidade poderia sobreviver em qualquer lugar sem prejuízo algum. Constantino. Constantino foi proclamado imperador romano no ano 306 e não tinha nenhum sentimento para com os cristãos. Sempre adorou o deus Sol romano Apolo, mas suas ideias sobre o cristianismo iriam mudar. Em uma de suas batalhas, ocorreu que, chegando próximo ao local de conflito, percebeu que tinha feito um erro de cálculo e estava em desvantagem na batalha. Então, o exército sentiu-se sem esperanças e perto da derrota, quando, de repente, Constantino se surpreendeu por uma luz magnífica no céu. Ele disse que a luz tinha a forma das letras X e P, que em grego são as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estava escrito: sob este sinal vencerás. Constantino interpretou este sinal como vindo de Jesus Cristo. No dia seguinte, Constantino mandou que pintassem um sinal semelhante a... Apesar que eu posso até acreditar que ele tenha visto esse sinal mesmo, né? Só que o que eu não acredito é na conversão dele. Porque ele foi para a guerra, deu a vitória, mas depois ele deu a liberdade para os cristãos e misturou todos os tipos de crenças. Aí virou o que virou até hoje, né? Que é essa porcalhada que tem aí no meio do cristianismo, né? Que rola de tudo, né? Dentro de uma denominação evangélica, hoje rola objeto ungido, um monte de coisa aí, um monte de coisas que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Então, e ele continuou adorando os deuses dele, apesar de ele falar também que tinha se convertido ao cristianismo, né? Ele adorava a Deus ou a Cristo, mas junto com os outros deuses lá. Então ele só foi um que pegou a bênção, né, deve vencer a guerra, e depois continuou lá com a vida dele, né, e deu liberdade para os cristãos, mas deu liberdade para exercer qualquer tipo de fé misturado, entendeu? Então, aí virou o paganismo, né? os escudos dos soldados e conseguiu uma vitória esmagadora sobre o inimigo.
E então, Constantino professou sua devoção à fé. Para ele, Jesus Cristo era o Deus das batalhas sangrentas e varão de guerra, ao invés de ser um Deus misericordioso, perdoador e príncipe da paz. Que foi o que Judas, o Iscariote, pensou que Cristo era, né? E aí, ele pensou a mesma coisa, ele recebeu o sinal, possivelmente sim, que nem apareceu para o apóstolo Paulo, né? Mas não foi o mesmo sinal, mas, né? Ele viu lá, só que ele achou que ele teve a vitória, né? Eu acredito que Cristo pode ter ajudado ele. Constantino não abandonou sua adoração ao Deus só. Olha lá, não abandonou. E aí misturou o paganismo, né? Com o cristianismo e virou uma salada só, né? E até hoje é assim. Vamos lá. O principal em suas moedas. Além de matar seu filho Crispo pela simples acusação da madrasta, e mandou também sufocar no banho sua mulher Fausta. Em 313, foi proferido o Edito de Milão, concedendo a liberdade religiosa a todos os povos. Todos os povos. Satanás lutava contra a igreja, mas não teve grande êxito. Então, resolveu mudar de estratégia. Olha lá, é o que eu falo. Ao invés de lutar contra, aliou-se a ela, dando-lhe a religião oficializada do império, através do seu vaso, o imperador Constantino. Logo, toda a corte se converteu à nova religião, e aqueles que eram contra os cristãos passaram a serem a favor. O Papa, e não Jesus, passou a ser o Supremo, olha aí, considerado o infalível. Isso. Toda obediência era... Foi nessa época que foi roubado o cristianismo pelo Império Romano, entendeu? E até hoje tá essa imundícia aí, que chamam de cristianismo, que não é cristianismo nem aqui nem na China. Por isso, nem na China, né? Que a China não é mesmo, que não permite. Aí, até hoje, por isso que eu saí dos templos, porque isso não é cristianismo para mim, nem é em lugar nenhum, entendeu? Católica romana. Não é a verdadeira fé. A verdadeira fé tá aí, ó, que foi mostrado aí. E aí nasceu a Igreja Católica Romana. A Igreja primitiva perdeu a sua identidade. Tá aí, ó, até hoje. A Igreja crescia Papado e tomou Satanás conta. era derrotado. É. Depois de Constantino, deu-se ao contrário. A Igreja passou a ter glória, riqueza e poder. Satanás passou então a ser o vencedor. Aí, ó, tá vendo? É o que eu falo. Satanás havia mudado a sua estratégia. Não mais investiu contra a vida dos cristãos, mas investiu na fama, na prosperidade, no luxo e nas honras sociais. A igreja passou a ter poder político e controle social. Havia chegado ao fim os 300 anos de perseguição sobre o Império Romano, dos grandes mártires da fé, das grandes e sangrentas perseguições, dos espetáculos das feras das arenas. Ó, se negarmos, ele também nos negará, mas se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Fiel em que sentido? Porque se você negar, ele te nega. Mas peraí, ele falou se for infiel assim. Se você vier a cometer algum pecado e tropeçar, aí você volta para ele, aí você foi infiel, mas você volta para ele te perdoa. Ele não pode negar a si mesmo, porque ele disse que perdoa os pecados, certo? Nesse sentido. Mas se você negar Cristo de vez, já era, ele te negará. Porque você negou, entendeu? Aí é que você está aceitando outras coisas.
Enfrentava a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira missão. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira missão. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Irmãos, terminando aqui, para terminar aqui, qual que é a estratégia de Satanás? É o que eu falei hoje. Ele mudou a estratégia, ele perseguia cristãos, entendeu? E queria acabar com a igreja, entendeu? Hoje ele se uniu com a igreja. Então ele mudou a estratégia. Então hoje a estratégia não é o martírio, não é matar, é enganar até a assunção do anticristo. Até quando o anticristo vier, aí ele vai enganar de novo. Ele vai trabalhar os 3 anos e meio para enganar, uma falsa paz, e depois vai começar a perseguição de novo. Aí ele volta a perseguir, porque é o tempo final, entendeu? É o pouco tempo que Satanás resta para ele levar à destruição o povo de Deus, porque ele não persegue quem está no caminho errado, ele vai perseguir só os cristãos. Ele quer acabar com o cristão, ele quer enganar o cristão, ele quer arrastar o cristão para trevas junto dele, né? Ele não quer que Deus ganhe as almas, entendeu? Então agora quem assistiu a novela Apocalipse, por isso que eu falo para assistir, eu vou até gravar mais para frente algumas partes, não muitas, porque ela é longa, ela é mais longa até que a novela Gênesis, né? Então eu vou gravar algumas partes do começo e alguma parte do fim, mas mais para frente, isso só, da novela Apocalipse, para você entender que o anticristo, ele fala, como são bobos, eles não sabem que eu engano através da religião. E é o que está aí. Satanás, e é verdade, isso daí não é uma simples novela que falou isso. Não, se você pegar o documentário, e hoje você vê que acontece isso. Vai nas denominações para você ver o que acontece que está em desacordo com a palavra. Entendeu? Então, os enganos vai começar ali, se filtrar na religião. Porque ele não persegue mais ainda. Persegue alguns, ainda tem, né? Mas felizmente, que nem era no tempo do romano, Satanás prefere levar o engano primeiro, para depois fazer a matança final dos cristãos, entendeu? Então, tome cuidado aí com as denominações que muitos frequentam aí, porque é o que Apocalipse fala, a grande meretriz. E isso não se refere só à Igreja Católica, é todo tipo de religião espalhada por redor do mundo, né? Que aí teve o período de Constantino, que ele misturou as religiões, daí levantou-se as igrejas católicas, né? Daí veio a revolta protestante de Martinho Lutero. Mas também Martinho Lutero foi importante, desencavou a justificação pela fé, teve muita importância, mas depois também se perdeu, e a protestante, que antes tinha a Bíblia única e exclusivamente com prática e fé, começou a se corromper também, entendeu? E aí tá até hoje essa balbúrdia que é hoje, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, badale o sininho, compartilhe os vídeos, deixa o like
E se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos, tá bom? Deus abençoe a todos. Oi.